Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados, abram suas Bíblias, por favor, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. 1 Samuel 16, versículo 11. Samuel 16, 11. Penso que vocês já sabem sobre quem eu vou falar. 1 Samuel 16, 11. Todos acharam? Está escrito assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Tome os seus assentos, por favor. Quero estar falando nesta noite sobre este rei, que é muito conhecido por nós, muito conhecido por todos. De repente, já viu algum outro filme a respeito deste rei chamado Davi? Quero estar falando nesta noite sobre do anonimato para o rei. Deus tira um homem desconhecido, Deus tira um homem de trás das ovelhas para fazer dele um rei, e o maior rei que Israel já teve. Glória a Deus. Você vai ver, começando uma grande ênfase na história deste homem, quando ele se depara com um filisteu que estava desafiando o exército do Deus Altíssimo. Entramos nesta história vendo um pequeno homem chamado Davi, o mais jovem de seus irmãos. Davi era o 8º filho, o mais jovem. E de repente, meu amado, o pai de Davi, Jessé, manda o mesmo ir até o campo de batalha, onde se encontravam os seus irmãos. E diz a palavra que ele manda Davi observar como se encontravam os seus irmãos, e para também estar levando alimento para eles. E também Davi leva alimentos para o capitão, para o comandante. E diz a palavra do Senhor que, chegando naquele local onde estava ali o grande exército dos filisteus, e aquele exército se tornava grande, entre aspas, poderoso, por causa de um homem chamado Golias. Um homem perito em guerra, desde a sua mocidade aprendendo a lutar, a pelejar, usar lanças, espadas, escudos. Um homem que foi preparado para aquilo. E de repente, meu amado, Davi se depara com uma situação que o povo de Israel, que servia ao Deus Todo-Poderoso, se encontrava apavorados por causa daquele homem. E de repente, Davi vê aquele grande homem se levantando, afrontando o exército do Deus Altíssimo. E diz a palavra que a maioria do povo meteu o pé, correu. E Davi, de repente, ouve algumas palavras. Ele faz uma pergunta: como é que é? Como? O que vão fazer para o homem que vencer este soldado, este filisteu? E foram contar para Davi: Davi, vão dar para este homem a filha do rei em casamento. O rei dará a sua filha em casamento. Vai abençoar tremendamente, financeiramente, o homem que vencer.
E também ficará isenta a família do mesmo dos impostos. E Davi, meu amado, ouvindo tudo aquilo, ele traz uma palavra: quem é este incircunciso que desafia o exército do Deus Altíssimo? E diz a palavra de Deus que ele se propõe a pelejar contra Golias. Ele desce para pelejar contra Golias. Você conhece a história? Ele lança uma pedra na testa de Golias com uma funda. Golias cai. Ele corta a cabeça de Golias com a espada do mesmo. Diz a palavra que dali em diante Deus começa a mudar a história de Davi. Davi é chamado depois, meu amado, para ser arpista, um músico de Saul, porque o Espírito de Deus tinha saído da vida de Saul e tinha se apossado de Davi. E todas as vezes que Davi tocava, Saul se acalmava, se tornou também escudeiro do mesmo. Diz a palavra que Davi se torna também um grande comandante do exército de Saul. Entrava contra povos, pelejava e vencia. E diz a palavra do Senhor que o povo começou a exaltar a Deus pela vida de Davi. Começou a glorificar que Saul tinha matado os seus 1000 e Davi tinha matado os seus 10 milhares. E com isso, com toda essa história, começa a entrar um ciúme terrível no coração de Saul por causa de Davi. Vendo que o povo estava indo para o lado de Davi e deixando, reconhecendo mais Davi do que ele. E daí em diante entra um ciúme terrível e começa a mudar por completo novamente a história de Davi, agora de uma forma ruim. Ele tinha feito uma aliança com Jonatas, havia uma grande amizade entre os dois. E diz a palavra que daí em diante começa essa grande perseguição. Saul começa a persegui-lo, Saul tenta destruí-lo de todas as formas, observando, percebendo que na vida de Davi existia algo diferente, que na vida de Davi existia um grande chamado, que provavelmente ele seria o sucessor do seu reino. Então tentou de todas as formas acabar com a vida de Davi. Começa a grande perseguição. Davi foge, caminha pelo deserto, tem a oportunidade 2 vezes de acabar com a vida de Saul, mas isso ele não faz. Davi vai para uma caverna de Adulão, onde conhece ali homens que viviam à margem da sociedade, homens endividados, ladrões, homens que estavam fugidos. E ali se torna líder daqueles homens. E diz a palavra que Davi ainda continua fugindo de Saul, mas agora com aproximadamente 400 homens consigo. Ele continua fugindo, correndo para lá e para cá. E chega um momento, meu amado, que ele é recolhido, socorrido por alguns sacerdotes. Saul, descobrindo que ele foi socorrido por esses sacerdotes, Saul manda matar a todos. E Davi foge para outra cidade, até chegar na cidade dos filisteus. E ali já tinha aproximadamente 600 homens consigo. E diz a Bíblia que ali ele se finge de louco para não morrer. Davi começa a viver na cidade dos filisteus, se alinha com os filisteus, começa a pelejar, ajudando os filisteus. E Deus era com Davi em todos os momentos. Aleluia. E chega um momento que Davi tem a oportunidade de pelejar contra Israel. Mas Davi assim não deseja, e assim não aconteceu. Não precisou tocar na vida de Saul para que ele viesse ocupar o reino de Israel. Saul, pelas próprias mãos dos filisteus, vem e morre. É ferido, vendo os filisteus se aproximando, se lança na sua própria espada e morre. E diz a palavra do Senhor, meu amado, que todo esse tempo que passou foi aproximadamente 7 anos para Davi se tornar rei de Jerusalém. Se torna rei de Jerusalém. Depois o filho de Saul morre, sendo assassinado pelos seus próprios amigos. Davi toma conta de todo o reino de Israel. Aí surge o Reino Unido, se torna o grande rei. Diz a palavra que ele fez diversas
traz paz para o seu reino. Sendo que muitas coisas erradas começaram a acontecer. Saul, um certo dia, vê Batseba do seu lar se banhando. Ele acaba adulterando com esta mulher, bota Urias na frente da batalha, que era esposo da mesma. Urias morre. Saul toma como, ou melhor, Davi toma como esposa. Surge ali anteriormente uma gravidez. Depois, por consequência do pecado, morre aquela criança. Depois a mesma mulher gera outro filho, chamado Salomão, que foi o sucessor do seu pai, sucessor de Davi. Mas devido ao seu pecado, muitas coisas acontecem no seu reino. Começam seus filhos a se rebelarem contra ele. Acontecem algumas mortes. E até que surge a morte de Davi. E Salomão passa a ser o novo rei. Então, trazendo um pequeno resumo da história deste homem, para você entender um pouquinho, mas eu não quero me deter nesta parte da história de Davi. Nós falamos de uma história de onde nós lemos para frente. Agora eu quero retroceder um pouquinho, falando da vida de Davi, antes de todo esse sucesso. Aleluia. Antes do seu reino. Um homem que estava vivendo no anonimato, um homem que não era reconhecido, um homem que não era enxergado por ninguém, um homem que vivia escondido. E nós vamos aprender algumas verdades dentro dessa história da vida deste homem chamado Davi. E você vai ver algumas partes que vai mexer conosco. E de repente você vai reparar que algumas partes dessa história tem algumas coisas parecidas com a sua história. Em primeiro lugar, nós podemos ver que Davi era desprezado pela sua família. Versículos 5 ao 11 do capítulo 16 está escrito assim. A Bíblia diz nos versículos anteriores que Deus tinha rejeitado Saul. Rejeitando Saul, Deus diz para Samuel que já tinha escolhido um homem segundo o seu coração. E diz para Samuel ir até Belém, que dos filhos de Jessé, ele tinha escolhido um para ser um novo rei. Aleluia. Samuel, apavorado, diz: Senhor, como vou eu fazer isso? Saul, sabendo que vou lá para sacrificar, ou melhor, para ungir um novo rei, ele vai me matar. E Deus diz para Samuel: diga que você vai sacrificar ao Senhor. E assim Samuel fez. Samuel chega na casa de Jessé. Aí no versículo 5 você vai ver o início desta história. Ele chega na casa de Jessé e vem e traz algumas palavras. Está escrito assim: respondeu ele, Jessé perguntando, o povo perguntando sobre a vinda de Samuel: é de paz? Ou seja, a vida dele. Ele diz: vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Versículo 6: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda faltam mais moços.
está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Amados, sabe o que é chegar na sua casa o sacerdote, o homem que também é um juiz, um homem que é um profeta? Ele chega na sua casa. Chegando um homem desse na sua casa, entenda, tem que haver uma festa, tem que ter um banquete, porque chegou uma autoridade na sua casa. Era um dos homens mais importantes em Israel, digo até mais importante do que o próprio rei. Era um homem que falava tete a tete, face a face com Deus. Glória a Deus. Era um homem, meu amado, que falava e Deus assinava embaixo. Era um homem que chegava em algum lugar, o povo tremia, estremecia. Chega Samuel na casa de Jessé. Jessé não tem nem a preocupação de mandar chamar Davi. Tudo está acontecendo, os filhos desfrutando da presença do profeta. E sabe como estava Davi? Cuidando das ovelhas, protegendo as ovelhas do seu lar. De repente, sentado em uma grama, vendo as ovelhas comendo as graminhas, o sol em sua cabeça suando, em sua botija um pouquinho de água bebendo e às vezes jogando um pouco na cabeça. Uma vida solitária, os seus amigos, suas amigas, eram apenas as ovelhas. Sabe o que é um homem estar vivendo desta forma, desprezado pela sua família? Sabe o que é todos os dias você chegar na hora, ou melhor, depois do almoço, quando você chega, todo mundo almoçou sentado à mesa, todo mundo desfrutou da comida fresquinha, e quando você chega, a comida está fria, não tem mais ninguém para se assentar contigo no chão, à mesa, e você desfruta do seu alimento sozinho, pegando e sobrando. Sabe o que é um homem viver desta forma? Vendo o seu pai valorizando mais os seus irmãos, vendo seus irmãos não se preocupando com ele, sendo desprezado por todos, esquecidos por todos, e de repente o profeta vem na sua casa, um homem importante. Quem não queria receber Samuel na sua casa? Se fosse hoje, quem aqui queria receber Samuel na sua casa? Aleluia! Todo mundo ia querer receber Samuel em sua casa. Quando alguém ia até um profeta, ele não ia de mão vazia. Ele levava presentes, levava alimentos e tudo que ele tinha de precioso. Ele tinha que presentear esse profeta. Então, quando Samuel chegou, pode ter a certeza, meu amado, que prepararam o banquete, receberam Samuel com um tapete vermelho. Pessoas, de repente, se fosse no dia de hoje, abraçando Samuel, tira uma foto. Tira. Rápido, rápido. Todo mundo querendo tirar foto com Samuel. E onde estava Davi? Cuidando das ovelhas, esquecido por todos, desprezado por todos. Sabe o que é? Algo importante acontecendo na sua casa, rolando uma festa, e ninguém lembra nem de te convidar, ninguém lembra de você. Aí de repente você chega em casa, caramba, mãe, que bagunça é essa em casa? O que aconteceu? Nós fizemos uma festa aqui, um churrasco e tudo e tal. Foi. Sobrou alguma coisa aí? Tem ali, ó. Vai ali na churrasqueira, na bandeja, tem um restinho de carne que sobrou que nós botamos ali para esquentar. Come ali um pouquinho. Um refrigerantezinho ali sem gás, quase quente. E você vai lá, pega as migalhas
E vai, né? Assim vivia Davi, esquecido pelos seus. As coisas importantes aconteciam na sua casa e ninguém lembrava. O almoço era colocado na mesa e Davi só chegava bem tarde. Depois que todo mundo tinha comido, comida fria, pegava só sobra. Segunda verdade que nós aprendemos com esse texto: Davi foi esquecido pelos homens, mas não por Deus. Versículo 11, a parte B, você vai ver, lendo ele todo, está escrito assim, até o versículo 13. Perguntou Samuel a Jessé. O Senhor, ou melhor, voltando, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Amados, sabe o que é você ser esquecido pelos seus pais, mas não ser esquecido por Deus? O seu pai de repente nem lembra de você, nem lembra que você existe. Mas de repente alguém faz o teu pai lembrar de você. Algo importante está acontecendo na sua casa, o povo esperando para se assentar à mesa, para desfrutar do banquete. Depois que era oferecido o sacrifício, parte do alimento eles desfrutavam para comer. Mas Davi não se encontrava ali. O pai e os irmãos nem lembravam de Davi. E de repente todos achando que o mais velho poderia ser o novo rei, ou o homem escolhido por Samuel ter ido naquele local. Nada disso acontece. E de repente alguém pergunta, o profeta pergunta: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os seus filhos? E sabe o que é? Jessé quase dizendo assim: acabou. Ah não, acabou não, tem mais um que está lá no campo apacentando as ovelhas. Tem um que está lá cuidando do meu pequeno rebanho. Aí o profeta diz assim: tudo bem, nós só vamos nos assentar à mesa quando ele chegar aqui, quando ele vier, quando ele estiver aqui conosco. Diz a palavra que tiveram que rapidamente chamar a vida. De repente se esqueceram de você, assim como o povo de Israel dizia quando estava no cativeiro bárbaro. Meu Deus. E Sião diz: o Senhor se esqueceu de nós. Aí Deus usa Isaías e diz: pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Ainda que essa viesse se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que eu vos tenho gravado nas palmas das minhas mãos, e os vossos muros estão continuamente na minha presença. Meu amado, os teus podem até te esquecer, mas Deus não esquece. De repente você está desprezado lá no campo, apacentando as poucas ovelhas do teu pai. Você chegava na sua casa, só pegava as migalhas, mas chega um momento que Deus manda um profeta ir na tua casa. Não é por causa do teu irmão, não é por causa da tua irmã, é por causa de você. O banquete não vai começar enquanto você não chegar, porque é contigo que Deus eles tiveram que aguardar. Nunca aguardaram Davi chegar para o banquete, só pegava o resto. Mas quando Deus tem algo especial contigo, é contigo e mais com ninguém. E nesse dia, meu amado, no teu dia, ninguém vai poder tocar em nada na mesa. Sabe por quê? O convidado especial é você. É contigo que Deus tem algo. É com você. Deus separou, é para você, não é para o outro, não, é para você. Tiver que aguardar. Davi, quando chega, não entendendo nada, mandam chamar Davi. Não, larga por aqui, larga as ovelhas por aqui, alguém vai tomar conta para você.
agindo assim? O que está ocorrendo? E Davi chega perdido. E de repente, quando se depara e vê Samuel, normalmente é assim que acontece muito com as pessoas, né? O profeta chega na casa dele, a primeira coisa que ele pensa, igual o Natan quando faz besteira: eu não fiz nada de errado, não, pai, não fiz nada, não fiz nada. Não fiz nada. Calma, meu filho. Não é por isso, não, você não fez nada de errado. Eu vim aqui porque Deus mandou. Eu vim aqui por causa de você. Eu estou arriscando a minha vida aqui em Belém por causa de você. Acabou o período de você ser desprezado. Agora a tua história começa a mudar. Aqueles que viam você sendo desprezado serão os mesmos que vão ver o óleo descendo sobre a tua cabeça e estão dizendo: é este o meu escolhido, pode ungir, que a promessa que eu tenho para ele. Glória a Deus. Vocês tiveram que ver isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe que é todo mundo se achando mais importante? Estou falando: eita, é comigo, é comigo. Nada disso acontece. Vem aquele menino ruivo de olhos claros, magrinho, miúdo, novinho ainda, Sua cabeça. Uma pressão. e o profeta derrama o óleo sobre aquele homem, ou sobre aquele jovem. Diz a palavra que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E o Espírito de Deus também está sobre a sua vida. Glória a Deus. Ei, de Aleluia. repente podem até te ver como o menor da sua casa ou desprezado, mas o que está na sua vida te faz maior. Sabe por quê? Porque um dia você reconheceu que você não é nada, que você é pó, e você viu que você era o menor. Quando o homem reconhece que ele não é nada, que ele é o menor, que ele é pequeno, Deus se faz grande na vida dele, e a luta já não é mais contigo, meu amado. A luta é com Deus, e é Deus que te exalta na terra. Glória a Deus. Terceira verdade que aprendemos: quando Deus ordena, alguém vai ter que enxergar o que estava oculto em sua vida. Meu amado, daqui a pouco vem Samuel, unge a Davi. Davi ali ungido, não tomou posse do reino, mas é ungido. E de repente, a vida de Davi começa a mudar. Sabe o que é um homem estar no anonimato? E de repente um homem é chamado para estar na casa do rei. Vem alguém que dá uma palavra para Saul e diz: meu senhor, temos que achar um homem que sabe tocar harpa, um homem cheio de Deus e que sabe tocar harpa, para esse espírito se acalmar na sua vida. Aí de repente, meu amado, alguém vem com uma palavra. Acompanha aí comigo, versículo 14 ao 19, e vamos nos prender aí no versículo 18, versículo 14 ao 19, está escrito assim, resumindo aí, mais ou menos o que eu falei, já vou pegar mais embaixo. Versículo 17: disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Amados, onde alguém conseguiu enxergar isso na vida de Davi? Que todo mundo sabia que ele tocava maravilhosamente harpa? Sim. Compunha maravilhosamente seus salmos, suas músicas? Sim. Mas olha o que esse homem enxerga na vida de Davi. Ainda no versículo 18, ele diz que Davi é forte e valente, homem de guerra. Quem conseguiu ver que Davi era um homem forte, valente e homem de guerra? Um homem que cuidava apenas de ovelhas, um homem que nunca tinha sido preparado para ser um soldado, e quanto mais um rei. Quem ia conseguir enxergar isso na vida de Davi? Que ele era um homem valente, um homem de guerra,
sisudo em palavras e de boa aparência. E ele diz: e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Meu amado, quando Deus começa a movimentar a sua vida, quando Deus começa a agir na sua vida, e quando Deus quer cumprir o que Ele te prometeu, ainda que os teus não consigam enxergar nada, ainda que muitos não consigam enxergar nada, não consigam ver, mas pode ter certeza, Deus falará ao coração de alguns, ou Deus falará ao coração de um, que essa pessoa vai enxergar na sua vida todas as suas qualidades, tudo aquilo que Deus implantou no seu coração, meu amado, e vai ver o que muitos não conseguiam ver, que Davi era um homem de guerra, um homem valente, um grande soldado preparado. Ei, de repente ninguém dá nada por você, de repente não conseguiram enxergar tuas qualidades, mas Deus sabe, Deus enxerga, Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. E chegará o momento que tudo isso será reconhecido. Alguém pegará a palavra e vai dizer: ali tem um homem valente, ali tem um guerreiro, ali tem uma mulher preparada. É esse que eu quero. Glória a Deus. Tiveram que reconhecer isso na vida de Davi. Como? Meu amado, só através de revelação. O Espírito de Deus falando, ou alguém que nas escondidas via os atos de Davi quando estava tomando conta das ovelhas do seu pai. Porque você pode perceber que a vida de Davi era muito secreta. Ninguém sabia e ninguém falava, e nem o próprio Davi falava da sua vida cuidando de ovelhas como pastor. Você não vê relato bíblico sobre isso. Então você vê que estava tudo oculto. Ninguém sabia de nada. Quarta verdade que aprendemos é que Davi era corajoso. Versículo 17, capítulo 17, versículo 26 ao 33, está escrito assim: 26 ao 33 do capítulo 17. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? É onde ele recebe a palavra que dizem para ele que dariam a filha do rei. O rei daria a sua filha como esposa, daria muitos bens, e a família ficaria isenta de todos os impostos. Meu amado, diz a palavra de Deus que Davi, vendo toda aquela afronta, e é o momento que ele fala: quem é este incircunciso filisteu que desafia o exército do Deus Altíssimo? Meu amado, sabe o que é? Davi olhando, vendo um homem afrontando o seu povo, afrontando o Deus de Israel. O homem se enche de coragem. Agora você imagina, um homem, alguns dizem com quase 3 metros, pega um rapazinho, de repente pirralhinha assim pequeno igual a mim, e o cara olha para aquele homem gigantesco e diz assim: quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus Altíssimo? Sabe o que é isso, meu amado? É você olhar para a dificuldade que se levanta contra a sua vida, dizendo assim: dificuldade, você não vai me parar. Dificuldade, você não vai me vencer. Barreiras vão passar por cima de ti. Ei, você que se levanta como gigante contra a minha vida, você não vai me deter. Davi, quando olhava para Golias, meu amado, sabe o que ele via? Conjecturando, pensando, ele via na testa de Golias escrito: oportunidade. Oportunidade. Deus às vezes permite dificuldades se levantar contra você, barreiras surgirem, mas como oportunidade. Que oportunidade, pastor Luciano? Para Davi era uma oportunidade de mudança de vida, era uma oportunidade de mudar a sua história. Sabe o que é um homem
ninguém sabia que Davi existia, de repente ia se tornar marido da filha do rei, um homem de posses. Sua família não pagaria mais impostos, e o principal ia honrar o nome do seu Deus. Quando ele viu tudo isso, meu amado, se encheu do Espírito de Deus e disse: aí é a minha oportunidade, aí está a minha grande chance de mudar a minha história, e também vou honrar o nome do meu Deus. Se as barreiras têm vindo sobre a sua vida, se as dificuldades, se gigantes têm se levantado contra a sua vida, vê apenas tudo isso como oportunidade de crescimento, de mudança de vida e de mudança de história. Depois que você sai de uma peleja, depois que você sai de tudo isso e vence, você nunca mais será o mesmo. Aleluia. A sua vida mudou, sua fé aumentou, sua confiança em Deus aumentou, sua experiência aumentou. Você não é mais o mesmo. Deus te dá oportunidades para você crescer. Não fuja delas, não fuja. Se Davi fugisse de Golias, poderia muito bem a história de Davi encerrar por ali, mas ali está a oportunidade dele mudar a história dele. Quinta verdade que aprendemos: Davi era humilde. Capítulo 17, versículo 34 ao 37, está escrito assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão com um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. A palavra de Davi para Saul, porque quando Davi vai até Saul, Saul olha para aquele jovem: meu filho, não dá para você não, meu filho, desista. Aquele homem, ele é guerreiro desde a sua infância, ele foi preparado para isso, e você é apenas um rapaz. E Davi diz assim: meu rei, meu senhor, olha bem, eu vou conseguir, Deus vai me dar vitória. Meu senhor, deixa eu te falar algo que eu nunca falei para ninguém. Deixa eu te falar algo. Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, as poucas ovelhas, e de repente apareceu um leão. Um leão pegou uma das ovelhas e foi levando. E eu corri, tirei a ovelha dele, e ele pulou para cima de mim. Eu agarrei no pescoço, nos atracamos, e eu matei aquele leão. E numa outra vez também o urso fez a mesma coisa, me ataquei com aquele urso e o matei. Meu amado, isso aconteceu algumas vezes. Agora entenda, pense um pouquinho comigo. Aconteceu algumas vezes. Quem vai entrar numa luta com um leão e vai sair sem nenhum ferimento? É muita brincadeira, né? Só se for um gatinho que você vai pegar recém-nascido, até com um gato grande, quando você agarra, pega um gato para você tentar dar um banheiro, meu filho, ele vai grudar no teu braço. Agora imagina o leão. Agora imagina como era a vida de Davi, cuidando das ovelhas do seu pai, a responsabilidade que ele tinha. Ele cuidava daquelas ovelhas como se fosse a sua própria vida, lutando contra leões, lutando contra ursos. Agora imagina um homem tendo essa atitude, chegando em casa, todo machucado, ferido, escondendo do seu pai e dos seus irmãos, procurando se tratar, se cuidando, sem ninguém saber. E daqui a pouco, um mês, outro leão aparecia. Novamente toda a história, a luta, se feria, conseguia matar o leão, mas se feria. Apareceu um urso, conseguia matar o urso, mas se feria. E sempre escondendo, ninguém sabia. Sabe o que é isso? As suas grandes ações, ninguém precisa ficar sabendo. Eu não tenho que chegar e contar as minhas grandes ações. Não, ontem eu ganhei tantos para Jesus. Ontem eu orei, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Louvado seja mim. Se eu não tivesse, nada acontecia. Ninguém precisa saber das suas ações. Só souberam
enquanto me usa para proteger aqueles que estão comigo. Um certo dia eu matei um leão, um certo dia eu matei um urso, um rei. Olha bem, a possibilidade sim de eu vencer este homem, a possibilidade sim de eu vencer este guerreiro. Ele não está desafiando apenas nós, está desafiando a Deus, e a Deus ninguém pode desafiar. Então o momento de eu contar o que Deus fez através da minha vida, foi o momento que ele abriu a boca, o momento de dizer. E aí, meu amado, daqui a pouco Saul olha para aquele molequinho. Cara, se isso não for piada, eu acho que não vai dar certo. Olha assim, meu filho, olha bem, tudo bem. Eu estou acreditando, eu estou confiando em você. Fecha até o pezinho na hora, eu estou confiando em você. Mas não tem jeito, se não for você, não tem ninguém. Claro que não são palavras que estão na Bíblia, é pensamento. E aí, traga minha armadura, traga tudo. E começou a colocar a armadura dele, e dar capacete, sua espada. Davi, quando coloca a espada, não consegue andar. Meu rei, eu não consigo andar com isso, está tudo muito estranho, eu nunca coloquei isso na minha vida. Por favor, deixa eu tirar. E aí, Davi tira tudo aquilo. E a última verdade que nós aprendemos, Davi era original. Sabe como Davi faz? Tira tudo aquilo. Sabe como ele vai para a batalha? Ele pega o seu cajado, 5 pedras na beira do rio, sua funda, e ele parte para a luta, para pelejar. Seja original, tenha identidade própria, seja você mesmo. Davi em nenhum momento copiou Saul. Davi em nenhum momento se vestiu de Saul. Saul tentou até vestir Davi de Saul, mas Saul percebeu que daquela forma não dava. Ele tinha que ser original, meu amado. Ele tinha que ser o Davi do campo, o Davi que apacentava ovelhas, o Davi que estava acostumado não com espada, mas sim com o cajado, o Davi que estava acostumado com pedras e não armadura, o Davi que estava acostumado com uma funda e não capacete. Ele foi para a peleja da forma que Deus chamou ele para ser. Seja você mesmo, meu amado. Você sim, às vezes deve se espelhar em algumas pessoas, ter como referência sim, mas entenda, você é você, fulano é fulano, cicrano é cicrano. Pastor Luciano, mas eu não pulo, eu não rodo, seja você. Pastor Luciano, mas eu sei que o senhor não é muito de pular, de vez em quando eu pulo aí quando acontece alguma coisa, não é de rodar, de sapatear, mas eu faço. Seja você. Pastor Luciano, eu gosto de andar na rua de bermuda, de camisa de malha. Seja você. Pastor, mas eu gosto de andar de calça, de camisa de manga comprida. Amém, seja você. Você vai ser aquilo que Deus chamou para você ser. Você não precisa copiar ninguém, meu amado. Outra vez eu vi uma fita que eu achei uma coisa ridícula. Um pregador lá nos Estados Unidos. Alguém me emprestou essa fita, eu lembro até a pessoa que me emprestou. O rapaz trouxe uma boa mensagem. Que palavra? Mas quando você fechava os olhos, você falava, eu sei da Malafaia. A voz idêntica, os jargões os mesmos. Meu camarada! Eu falei, meu Deus, é o Silas, é o abrir os olhos, não é. Você não precisa copiar ninguém. Você é você. O que Deus te deu é para você. E cabe a Ele acrescentar mais ou não. Você não pode se achar inferior. Você não pode se achar superior a ninguém. Deus escolhe, Deus concede os dons espirituais para a edificação do corpo da sua igreja. Tudo para a utilidade da sua igreja. E todos têm a sua importância. A mão não pode dizer para o braço que o braço não tem importância para ela. E os membros que parecem menos importantes são os que
devem ser mais honrados dentro da casa do Senhor. Deus chamou para você ser o que você é. Davi foi com funda, pedras e cajado. E o que ocorreu? Com a primeira pedra que ele lançou, acertou Golias, venceu. E daí em diante, Deus mudou a história de Davi. Deus tirou Davi do anonimato para o reino. Deus também, se você acreditar, Ele pode mudar por completo a tua história nesta noite. Ele faz como Ele quer. Ele escolhe quem Ele quer. Hoje você está sentado aí. De repente, no período de 1 ano ou menos, você está aqui em cima pregando. E você vai olhar e vai dizer assim: rapaz, como Deus moveu rápido na minha vida. Outrora eu estava sentado ali, só ouvindo, não tinha nem coragem de pegar no microfone. Hoje eu estou pregando para a glória de Deus. Deus pode mudar a sua história. Deus acrescente bênçãos sobre todos em nome de Jesus.